Vamos ler desta vez, versos de 8 a 13. Romanos, capítulo 1, versos de 8 a 13. Romanos, capítulo 1, versos de 8 a 13. A igreja encorajando a igreja. Romanos, capítulo 1, de 8 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Isso é, para que nos consolemos uns aos outros, por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre outros gentios. Vamos orar. Deus bendito e maravilhoso, nós estamos diante do Senhor, e a Tua palavra é perfeita, a Tua palavra restaura a alma, a Tua palavra é completa, e nos torna completos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Por meio dela, somos convencidos da verdade, somos exortados a abandonar a mentira, somos convencidos do tipo de vida que devemos viver e somos repreendidos no tipo errado de conduta que temos vivido. Usa a Tua palavra nessa noite para nos ensinar, para nos corrigir, nos repreender, nos corrigir e nos instruir na justiça, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, igrejas às vezes se tornam instituições muito impessoais. Não é que Cristo designou a igreja para ser impessoal, não. Um desvio parece ter acontecido no último século, a partir em particular, meus irmãos, no que a igreja mudou seu modelo, deixando de ser um corpo para ser uma corporação, uma empresa, uma instituição. Enquanto o Novo Testamento descreve a igreja como um corpo, uma família, um templo, uma habitação do Espírito, e até mesmo como um casamento, a igreja moderna parece ser melhor descrita como uma empresa. E em alguns lugares, a impressão que tem é que a igreja é como se fosse um gado, onde as pessoas são levadas por falsos mestres e pregadores que tentam comercializar a fé. Em outros lugares, a igreja parece um circo, onde o culto é um ambiente das pessoas inventarem todas as coisas que elas puderem para apresentar a Deus em adoração. Ou talvez um espetáculo, onde culto deixa de ser pessoas adorando a Deus para pessoas assistindo, contemplando apresentações. Ou talvez a igreja se tornou uma companhia lucrativa, onde as pessoas ganham muito dinheiro com isso. Intimidade, dependência, relacionamento mútuos, alimentado pela obra do Espírito no corpo, é perdida na ordem de programas, atividades, de crescimento na assistência, orçamentos, edifícios. Não que essas coisas não façam parte, mas elas não são a parte essencial, elas são uma estrutura para que o corpo funcione apropriadamente. Embora talvez o mais ensino detalhado sobre a igreja seja encontrada na carta aos Efésios, e talvez nas cartas pastorais, Romanos nos dá uma maravilhosa descrição de como a igreja deve viver no mundo à luz do Evangelho. O foco de Paulo aqui é mostrar como o Evangelho nos conecta como igreja
E, consequentemente, como ele ancora, fundamenta, amplifica a nossa relação como corpo de Cristo. Notamos desde o início aqui, na epístola, que Paulo diz que foi separado para o Evangelho de Deus. Ou seja, Deus o chamou para ser apóstolo e o separou para pregar o Evangelho, e nisso ele serve a Deus. E ele fala do Evangelho aqui, o Evangelho que Deus prometeu anteriormente, é o Evangelho sobre Jesus Cristo, sobre a pessoa maravilhosa de Jesus. A mensagem deve ser proclamada para que as pessoas obedeçam a Cristo crendo nele. A mensagem de obediência de Cristo à lei, sua morte, sua ressurreição por nossa causa, tem sido o fundamento no entendimento da humanidade e da divindade de Jesus. Jesus é Deus que se fez homem para vir, obedecer à lei em nosso lugar, morrer e ressuscitar. E ele nos diz, Deus me separou para o seu Evangelho. Este Evangelho é sobre o Filho de Deus. E através do Filho de Deus, eu recebi a graça de ser um apóstolo, verso 5. Esse é o meu chamado. Foi para isso que eu fui chamado. E é através desta graça que eu estou buscando chamar todas as nações, todas as pessoas de todas as nações à obediência da fé. E minha motivação para tudo isso é a glória de Cristo. A razão por que ele faz isso é que Cristo seja glorificado. E então ele confessa a sua conexão com os crentes em Roma, dizendo, como nós vimos na semana passada, entre os quais também estão vocês, assim como eu, vocês também foram chamados para pertencer a Jesus, vocês foram amados por Deus, vocês foram chamados para ser santos. Não é apenas Paulo, são os crentes em Roma, os crentes em Éfeso, os crentes em Filipos, os crentes aqui em São Luís do Maranhão e no mundo inteiro, em todo o mundo. Nós estamos unidos pelo Evangelho. Eis como nós estamos conectados. Meus irmãos, o que nos une aqui nessa noite não é o nosso pano de fundo étnico, não é nosso pano de fundo cultural ou social ou econômico, nada disso. É o Evangelho que nos traz essa unidade, somos um único corpo. É o Evangelho que inspira, que marca a nossa relação. Mas como é que isso opera? Como é que isso funciona em nosso texto? Perceba que há 3 facetas aqui em que Paulo mostra a sua relação com esta igreja que ele ainda não tinha visitado. E nesses 3 aspectos ele mostra o tipo de inclinação e disposição que todos nós devemos ter, uns pelos outros e pela igreja. Nesse texto nós vemos gratidão, oração e interação. Paulo ora pelos crentes, Paulo agradece pelos crentes de Roma, Paulo ora por eles, principalmente para encontrá-los, e Paulo deseja estar com eles, para viver em comunhão e abençoá-los e frutificar alguma coisa. Meu convite para você nessa noite é começarmos a olhar esse texto e aplicá-lo para as nossas vidas, visando mudar ou ampliar, fundamentar, solidificar nossa visão de quem nós somos como um corpo e de como devemos viver como igreja por causa do Evangelho. Vamos olhar em primeiro lugar, gratidão, verso 8. Gratidão. A igreja encoraja a igreja pela gratidão. Ele diz, em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé de vocês é proclamada em todo o mundo, no mundo inteiro. Meus irmãos, em cada uma das cartas de Paulo, com exceção da carta aos Gálatas, Paulo começa com uma expressão de gratidão pelos seus leitores. Paulo expressa essa gratidão por eles e demonstra isso o tempo inteiro. E gratidão sempre é um olhar para fora de si como fonte de todo o bem. Ser grato por você mesmo é inútil, é orgulhoso, é absurdo, tolo e até mesmo pode ter um nível de doença, é meio doentio aí. Ser grato por você mesmo é estranho, esquisito. Gratidão, na verdade, reconhece quem merece honra, quem merece a glória por uma ação ou um evento ou uma atividade em particular. E ele começa dizendo, primeiramente eu dou graças. Paulo dá graças a quem? Veja o verso. Dou graças ao meu Deus por todos vocês. Não há dúvida aqui de quem é a glória quando Paulo dá graças. Ele não agradece aos romanos por sua fé. Ele não chega para eles e diz, eu tenho muito que agradecer pela fé de vocês. Que incríveis crentes vocês são.
Que homens brilhantes e mulheres incríveis, que personalidades extraordinárias vocês são. Não, Paulo não faz isso. Em nenhuma dessas cartas ele faz. Ele agradece a Deus pelos cristãos por causa da sua fé. E ele agradece a Deus porque a fé dos romanos é uma obra de Deus, da graça de Deus, operada por Deus neles. Porque se ela se originasse, se a fé fosse algo que eles tivessem e fossem eles que tivessem exercido e criado, se tudo viesse do bom desejo deles, da inclinação deles, de suas habilidades, então eles deveriam receber todas as ações de graça, todos os louvores. Mas não é esse o caso. Não é assim que funciona. Nós já vimos aqui, na semana passada, que eles foram chamados para serem santos pelo Senhor Deus, através da pregação do Evangelho. Quando o Evangelho foi pregado a esses irmãos, eles foram levados à fé. Eles estavam mortos em delitos e pecados. O Espírito de Deus, usando o Evangelho, deu a eles uma nova vida, uma nova inclinação, uma nova natureza. Deu a eles o dom da fé, deu a eles o arrependimento, inclinou-os e os fez crer em Jesus Cristo. Foi o poder de Deus, pela pregação do Evangelho, que esses homens e mulheres de Roma chegaram à fé. Eles não iniciaram a fé, eles não tomaram o primeiro passo, eles não deram uma chance para Jesus, eles não abriram o seu coração para Cristo, eles não foram à frente tomar uma decisão por Cristo. Nada disso aconteceu, porque nada disso acontece. É Deus que, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua bondade, opera no coração dos crentes. Ele diz: antes de tudo, sou grato ao meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês. Ele começa dizendo: antes de tudo, primeiramente, deixe-me começar por afirmar, antes de tudo, preeminente em seus pensamentos, à medida em que ele começa a sua carta instrutiva, ele agradece a Deus. Por que não agradecemos aos romanos pela fama da sua fé? Ele diz aqui que ele agradece pela fé dos romanos, porque em todo o mundo é proclamada a fé deles. Todos estão sabendo desse grupo de cristãos naquela cidade. E por que Paulo não agradece aos romanos pela fama da sua fé? Porque se eles foram salvos sem graça, sem a graça de Deus, então isso seria apropriado. Mas graça sempre aponta para o Senhor como a fonte. Paulo não está agradecendo por sua sorte. Ele agradece a Deus, o mesmo Deus que prometeu de antemão pelos profetas nas Sagradas Escrituras, Jesus Cristo, é o mesmo Deus que chamou os romanos através da pregação do Evangelho e que nos chamou também. Se a fé é resultado da graça de Deus, que nos amou, que nos chamou e que nos separou, então todos os que creem devem ser gratos a Deus. Por isso eles creem. Por isso nós cremos, e a única resposta é graças a Deus. Quantas vezes, meus irmãos, nós paramos e agradecemos a Deus por sua obra salvadora em nós? Quantas vezes você para pensar que a sua fé, mesmo débil, mesmo cheia de defeitos, mesmo receosa, mesmo com dificuldades e lutas, é uma fé dada por Deus, é uma fé perseverante, é uma fé que continua, é uma fé que resiste pela graça e o poder do Espírito Santo. Quantas vezes nos lembramos que se nós somos crentes em Cristo, cremos nele, confiamos nele, a razão por trás disso é a infinita graça amorosa de um Deus bendito que decidiu nos amar e nos salvar. Mas ainda, quantas vezes nós agradecemos a Deus pela sua obra salvadora nos outros irmãos da igreja? Não apenas aqui, mas em todas as igrejas ao redor do mundo. Você já parou para pensar, meu irmão, que Deus tem mostrado sua maravilhosa graça a outras pessoas? E que Ele orquestrou os detalhes para trazer o Evangelho a essas pessoas? Você já parou para pensar que você estava perdido e que você não buscava Deus, não queria Deus, e de repente o Evangelho chegou até você? Você foi até um lugar onde o Evangelho era pregado, ou alguém foi até a sua casa, ou você começou a ler um livro, ou você ouviu um sermão, ou você começou a ouvir alguma coisa e de repente, você que não cria, você que estava morto, começou a ter interesse,
a se inclinar, a se voltar. E o que temos ali? Um coração cheio de fé. Deus operando na sua vida. Deus orquestrou detalhes para trazer o evangelho a você. Deus deu graça a você. Deus regenerou você. Deus deu boas-vindas a você em sua família e aos seus irmãos também. A única resposta apropriada para nós aqui como crentes, quando olhamos uns para os outros, é gratidão a Deus. O irmão que está ao seu lado deve ser objeto das suas ações de graça também. E como isso é libertador para nós, não é verdade? Porque qual é a nossa tendência como cristãos e como igreja? É reclamarmos. É olharmos para os defeitos uns dos outros e estarmos prontos para apontar o dedo e criticar. Nossa tendência normal é olhar para as falhas e fracassos. E muitas vezes elevá-las a um nível maior do que elas realmente são. Nós temos um espírito crítico. Falamos mal da igreja, falamos mal dos crentes. Mas o modo correto de olhar é olhar com gratidão. Nós estamos aqui nessa noite porque somos a noiva de Jesus Cristo. Somos o corpo de Cristo. Todos vocês que creem nessa noite pertencem ao Senhor Jesus. Não somos perfeitos, somos pecadores, falhamos, fracassamos, erramos, somos débeis em muitos momentos. Mas aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia, todos vocês aqui, todos nós aqui, seremos uma noiva sem mancha e nem ruga diante de Cristo. Graças sejam dadas a Deus. No lugar de um espírito crítico, de um coração que só olha para os defeitos, que está pronto a falar mal dos irmãos, faça como o apóstolo Paulo. Primeiramente, eu dou graças a Deus por vocês, meu irmão. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Agora, isso é importante porque um espírito crítico, alguém que normalmente fala muito mal dos fracassos e falhas de uma igreja, é alguém cuja visão de si mesmo é muito elevada. É alguém cuja justiça própria é muito alta. Ele se considera tão maior e melhor em muitos momentos do que os seus irmãos, que está pronto a apontar os defeitos sem olhar para o seu próprio pecado. Mas alguém que entende o seu fracasso e sua falha tem muito amor, complacência e uma inclinação agradável para o seu irmão. Desconfie de alguém que sempre fala mal da igreja. Sua justiça própria é muito elevada. Seu coração está cheio de algo que não é o evangelho ainda. Ele precisa de uma noção do evangelho que diz que todos nós aqui somos pecadores e que se não fosse a graça de Deus estaríamos perdidos e que a razão por que cremos e somos irmãos em Cristo é um Deus maravilhoso que começou uma obra e completará. A igreja, meus irmãos, é obra da graça de Deus o tempo inteiro. Então seja grato a Deus por sua igreja, por seus irmãos, por sua fé, porque você é um crente. Veja em segundo lugar que Paulo diz, dou graças ao meu Deus em Cristo Jesus. Não é isso que ele diz? Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês. Grandes graças são dadas por causa da obra mediadora de Cristo. A tradução através de Jesus Cristo tem uma dupla interpretação aqui, meus irmãos. Uma dupla interpretação. O acesso, Paulo estaria dizendo em primeiro lugar que o acesso dele veio como resultado de Cristo mediando o caminho entre ele e Deus. Ou seja, ele pode se aproximar de Deus, adorar a Deus, ser grato a Deus por meio de Jesus Cristo. E esse é o ponto aqui. Sem a cruz, que o Evangelho nos ensina, nós não temos acesso a Deus. Ninguém pode aproximar-se de Deus sem Jesus. Ninguém pode abordar a Deus, o Deus Santo, sem Cristo. Ninguém pode entrar no Santo dos Santos, senão pelo vivo e novo caminho aberto pelo sangue de Jesus Cristo e pelo véu do seu corpo que foi moído e partido em nosso lugar. Como diz Hebreus 10:19, temos confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo. Se Deus te ouve, se Deus recebe a sua adoração, se Ele ouve as suas orações, só uma razão, por meio de Jesus Cristo.
Não é porque fizemos muitas coisas boas, ou temos vivido vidas excepcionalmente morais, que temos acesso a Deus. É apenas através do sangue de Jesus. Mesmo para oferecer ações de graças a Deus, nós requeremos um mediador, e só existe um mediador entre Deus e os homens. Meu querido irmão, nunca poderás aproximar-se de Deus Pai sem o teu Filho Jesus Cristo, sem o seu mediador. E nenhuma bênção você poderá experimentar e desfrutar das mãos amorosas de Deus, senão através de Cristo Jesus. Alguns anos atrás saiu um vídeo na internet de um pastor que é deputado federal, e que eu não vou dizer o nome, Marcos Feliciano, que estava orando pela cura de uma mulher. Você ainda encontra esse vídeo no YouTube. E quando ele estava orando, ele disse para Deus curá-la, para Deus libertá-la. E no final da oração ele diz assim: e eu oro assim, e quem fala aqui contigo, ó Deus, é teu servo Marcos Feliciano. Tipo assim, você tem que ouvir, senão há de ti. Porque quem está falando é você. Ele não disse em nome de Jesus. Ele falou dele. Procura lá no YouTube. Marcos Feliciano ora no nome dele, dá uma carteirada com Deus. É como se ele dissesse: Deus, você sabe com o que você está falando? Sou eu. Olha que aqui está o apóstolo Paulo. Se a gente tiver que falar de um homem extraordinário, é Paulo. Esse homem incrível que em poucos anos, andando de navio, a pé, açoitado, perseguido, maltratado, doente, enfermo, implantou igrejas praticamente em toda a Ásia Menor. Estava partindo já, e foi para a Europa, Macedônia, ainda ia para a Espanha. E este homem não se atreve a pedir ou dar graças a Deus, senão por meio de Jesus. Aliás, Paulo não conseguia pensar em nada acerca da vida cristã sem Cristo. Se você ler a carta aos Efésios, do capítulo 1 até o capítulo 14, são 14 versículos. Sabe quantas vezes Jesus é citado direto e indiretamente em 14 versículos? 18 vezes. Paulo praticamente não consegue dizer uma frase sem que Cristo esteja no meio. É impossível para a mente daquele homem pensar em Deus e no relacionamento com Deus sem Jesus, porque é impossível ter vida cristã, comunhão com Deus, acesso a Deus, adoração a Deus, sem Jesus Cristo. É por isso que disse nessa manhã aqui aos irmãos, temos que ter cuidado com os cânticos que cantamos também, porque há cânticos que falam de nosso relacionamento direto com Deus sem o mediador, sem Jesus Cristo. Canções do tipo: no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Fumaça? Que é isso? Fumaça é no Antigo Testamento. Quando o templo se encheu da fumaça, era a glória de Deus. Você sabe que no Novo Testamento é a glória de Deus? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus. Lá no Antigo Testamento, o tabernáculo foi feito. Quando foi terminado, uma nuvem de glória encheu o lugar, não é isso? No Novo Testamento, houve um outro tabernáculo, Jesus. O Verbo se fez carne e habitou. A palavra habitar é tabernacular. Ele é o tabernáculo. E lá no tabernáculo há uma glória. Quem é? A glória do unigênito Filho de Deus. Hebreus 10, 19. Entramos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 5, diante do trono, no meio, o Cordeiro de Deus, como tendo sido morto. É impossível estar no Santo dos Santos sem Jesus Cristo, sem a pessoa de Jesus. Esse é o ponto aqui. Não é porque fizemos coisas boas, não, nós temos acesso a Deus através de Jesus, é apenas através do sangue de Cristo. Mesmo para oferecer ação de graças, nós precisamos de Jesus. Mas talvez a palavra por meio de Jesus, meus irmãos, tenha um segundo significado aqui. A segunda razão é porque Paulo agradece a Deus através de Jesus, porque era devido a Jesus Cristo ter mediado o caminho a Deus para os romanos também. Se Cristo não tivesse feito a obra efetiva na cruz, se ele não tivesse realmente levado os pecados dos crentes em Romanos e de nós aqui, e satisfeito a justiça eterna em favor deles, Paulo não teria nada a agradecer a Deus por eles. Não, eles estariam sob a condenação de Deus, mas agora eles podem agradecer a Deus através de Jesus Cristo por esses irmãos. É como se Paulo dissesse: eu agradeço a Deus por causa de Jesus Cristo, porque Cristo morreu por vocês também.
Ele não morreu por todas as pessoas, ele morreu por um grupo de pessoas, ele morreu pelo seu povo, e vocês fazem parte desse povo. A prova disso é que vocês foram chamados, separados. Vocês creem em Jesus, e eu agradeço a Deus por Jesus, porque Cristo intercede por todos os seus eleitos. Porque Cristo, ao vir ao mundo, disse: todo o que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. E eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. É por causa de Jesus que os crentes em Roma são salvos. E é por causa de Jesus que você, meu irmão, é salvo. É por isso que ele diz: dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo. Deus Pai, através de Jesus. Em segundo lugar, ele agradece porque a fé desses irmãos é proclamada em todo o mundo. Veja o texto. Porque a fé de vocês é proclamada no mundo inteiro. Todo o mundo aqui, certamente, não significa todo o mundo sem exceção. Esse é mais um exemplo de que você não pode ler a Bíblia e toda vez que a palavra mundo aparecer, você diz: mundo significa cada pessoa da face da terra, o mundo inteiro. Porque Paulo está dizendo que a fé dos romanos foi proclamada em todo o mundo. E eu pergunto a vocês: significa que cada parte do mundo ouviu falar da fé dos romanos? Ouviu-se falar da fé dos romanos, por exemplo, na China? Então, todo mundo aqui certamente significa a extensão do Império Romano. Ou talvez, como ele diz lá em Romanos 15:16. Veja lá, Romanos 15:16. Romanos 15:16. Acho que é isso. Isso. Para que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho, de modo que a oferta dele seja agradável e aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Você percebe? E olha o verso 19. Por força de sinais e prodígios e pelo poder do Espírito Santo, assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então, provavelmente é disso que ele está falando, entre os gentios e até o Vale do Ilírico, uma longa extensão, a extensão do Império Romano. Paulo está dizendo que outros crentes no Império Romano encontraram encorajamento quando ouviram que Deus tinha feito entre os crentes na capital do Império. Ele está dizendo: sua fé está sendo proclamada. Isso traz uma ideia de um registro público. As pessoas estão falando da fé desses irmãos. Outras pessoas estavam falando de sua fé. Os romanos não estavam enviando notícias de seu cristianismo, não. Antes, o cristianismo deles estava estimulando discussão pelo império inteiro. As pessoas estavam falando. Talvez por causa da localização. Imaginem uma igreja no meio do império, no centro do poder. Uma igreja com crentes fiéis nasceu ali, com todas as características cosmopolita de Roma, como centro cultural, político, econômico, religioso do império. Outros crentes encontraram encorajamento ao ouvir de como o evangelho chegou também em Roma e como ali naquela cidade ímpia, promíscua, perversa, há um número de crentes convertidos a Cristo Jesus. Paulo dá graças por causa da fé dos cristãos romanos. E ele usa a palavra aqui no sentido tanto subjetivo quanto objetivo. Ele podia dar graças a Deus porque a fé em que eles permaneciam era a mesma fé do Evangelho. Eles não eram sincretistas, eles não criam em uma ordem diferente de ideias populares da sua cidade. A fé era em Jesus Cristo, como revelado no Evangelho. A fé tinha o mesmo conteúdo, envolvia o mesmo sistema de doutrina ou ensino que poderia ser afirmado claramente e passado adiante por qualquer igreja. Era a mesma fé entregue pelos apóstolos e profetas na igreja de Cristo. E é o mesmo Evangelho em que Cristo era a pedra principal.
mas também tem a ver com a fé em Jesus. Eles tinham fé em Cristo como Salvador e Senhor. Eles realmente confiavam em Cristo. Eles confiavam em sua morte, eles confiavam em sua ressurreição para a posição deles diante de Deus. A fé deles tinha vindo da mente para as afeições, da cabeça para o coração. Eles criam. E ela havia se espalhado no mundo inteiro. Pensem comigo, irmãos. Em um dia em que a propaganda e a promoção na igreja parece de grande importância como no nosso, em que nós divulgamos os sermões no YouTube, temos uma página no Facebook, uma página no Instagram, temos as redes sociais divulgando programações, eventos, conferências, nós podemos tirar uma lição aqui da igreja primitiva. A maior propaganda veio de uma igreja cheia de vida e confiança em Jesus. Numa fé vital, numa fé viva, numa fé confiável desses seguidores de Cristo em Roma. Meus irmãos, genuína fé em Cristo se espalha, levando a poderosa mensagem do Evangelho com ela. Uma igreja viva, que vive o Evangelho, que confia no Evangelho, fatalmente será conhecida aonde quer que a palavra seja pregada. Talvez a nossa grande necessidade de outros meios para tornar conhecidas as igrejas hoje seja devido à falta de uma fé viva, vibrante, dinâmica, cheia da graça do nosso Senhor. Uma igreja cheia dessa fé, confiança, fatalmente será conhecida. As pessoas ouvirão falar dela, porque se espalhará. Paulo diz: eu dou graças a Deus por causa de vocês, porque a fé de vocês tem se espalhado pelo mundo. E a nossa? E a sua? O que as pessoas dizem da sua fé, meu irmão? O que seus parentes dizem da sua fé? O que as pessoas que estão perto de você dizem acerca de sua fé? Talvez não falem nada, porque a nossa fé ela é privada. Ela é igual à fé de uma candidata à presidência da República do Brasil, que é evangélica. Eu nem preciso dizer o nome dela. Quando entrevistada e questionada sobre se a fé dela influenciaria o modo como ela faria política, ela disse que a fé dela não tinha nada a ver com a maneira como ela ia administrar a política. Uma coisa era a fé dela, outra coisa é a vida pública. E muitos crentes são assim. Uma coisa é o que você faz ao domingo, ou na casa, lendo sua Bíblia, orando. Outra coisa é o modo como você trabalha, é o modo como você relaciona com as pessoas, é o tipo de vida que você vive por aí. Há, de fato, uma diferença muito grande entre você ser um crente enquanto está adorando a Deus na igreja e ser um crente fora dela. As pessoas não falam da sua fé. As pessoas não falam quem você é. Uma vez eu vi de uma pessoa falando de um irmão que eu conheci, quando ele entrou numa igreja que nós éramos membros, ele dizia: incrível, eu não sabia que essa pessoa era crente. Isso é ruim, não é? Isso é péssimo. A fé individual nossa não causa impacto nenhum onde nós estamos. Não faz distinção nenhuma com as pessoas com quem vivemos. Paulo diz: eu dou graças ao meu Deus porque a fé de vocês se espalhou pelo mundo. A nossa não consegue nem mesmo impactar o lar onde nós estamos. As pessoas que convivem conosco diariamente. Talvez seja a hora de pensarmos e repensarmos como está a nossa fé. Como nós estamos vivendo a vida cristã. De que modo nosso cristianismo é realmente genuíno. Mas há mais. Veja como é necessário que estejamos solidamente fundamentados na verdade do Evangelho. É porque essa igreja creu no Evangelho e viveu essa vida que a sua fé se espalha. E quando a fé ou a verdade sobre Cristo se espalha, outras pessoas são encorajadas pela fé de vocês. E outros são conduzidos à fé em Cristo. O impacto que nós vamos causar na vida das pessoas está diretamente ligado ao tipo de vida cristã que nós levamos. Meu irmão, pense bem nisso. Pense nisso. O mais importante para você, meu irmão em Cristo,
É a sua fé em Jesus e a vida que você vive com Ele. E essa fé e essa vida deve dominar, permear, controlar cada aspecto, cada área da sua vida. Tudo o que você faz, absolutamente tudo, deve ser dominado, controlado, direcionado por isso aqui. E quando assim o for, também será dito acerca de você: a sua fé tem sido ouvida em muitos lugares. As pessoas têm falado de você e têm falado muito bem. Você é um crente de verdade. Que Deus nos dê graça. Que Ele nos ajude. Que sejamos crentes fiéis, em nome de Jesus. Mas talvez você veio essa noite aqui e ainda não é alguém em Cristo. Deixa eu dizer novamente a você: você jamais experimentará nenhuma dádiva salvadora e nenhuma comunhão com Deus, nem acesso a Ele e tampouco a vida eterna, senão por meio de Jesus. É por meio de Cristo e apenas por meio dele que você tem acesso a Deus. Arrependa-se do seu pecado, creia em Jesus, confie em Cristo e então os seus pecados serão perdoados e você será salvo, libertado da condenação e do juízo e transportado para o reino de Cristo. Você receberá a vida eterna e terá comunhão eterna com o Deus eterno, sendo feliz eternamente. Arrependa-se agora e creia em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus eterno e precioso, damos graças ao Teu nome nessa noite. Quero louvar o Teu nome pela vida dos meus irmãos aqui nessa noite. Porque o Senhor, pela Tua graça, os conduziu à fé em Jesus. O Senhor, pela Tua graça, deu a eles, ó Deus, fé e as tem mantido também. O Senhor os guarda, o Senhor os protege. E a boa obra que o Senhor começou na vida de cada cristão, o Senhor completará até a volta de nosso Senhor Jesus. Certamente o Senhor cumprirá todo o bom propósito de fé na vida desses irmãos em Jesus. Eu te louvo pela minha igreja, por nós, pelos crentes, por essa igreja e por todos os verdadeiros homens e mulheres do Senhor espalhados na nossa cidade, no nosso estado e no mundo. Que eles, ó Deus Pai, continuem a crer e que nós, junto com eles, tenhamos uma fé viva, sólida, dinâmica, poderosa, a ponto de se espalhar por todo o estado, por toda a cidade e onde quer que estejamos, a notícia de que nossa fé é genuína e verdadeira. E assim encorajemos outros crentes e conduzimos com nossa vida e com a pregação do Evangelho outras pessoas à fé. Ajuda-nos a sermos assim. É o nosso pedido, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de entoar